O depoimento mais aguardado da CPI do INSS parou Brasília. Antônio Carlos Camilo, conhecido como Careca do INSS, enfrentou uma sessão marcada por bate-bocas, acusações explosivas e até intervenção da Polícia Legislativa. O que era para ser apenas um depoimento virou um verdadeiro campo de guerra político. Hoje, você vai acompanhar os momentos mais tensos dessa audiência que já entrou para a história da comissão. Antes de começar a responder a vossas perguntas que me forem formuladas, quero dizer a Vossa Excelência que não responderei àquelas que me forem elaboradas pelo ilustre relator. Isso porque, segundo os meus advogados, na sessão em que fora tomado o depoimento do Sr. Rubens, Sua Vossa Excelência disse, por mais uma vez, que sou ladrão do dinheiro de aposentados, sem me dar a chance de defesa, ou seja, o relator já me julgou e condenou sem sequer me ouvir, e por isso não responderei às perguntas de Sua Vossa Excelência. Hoje é um dia muito importante para esta comissão. Relatado pela Polícia Federal, está presente aqui o autor do maior roubo aos aposentados e pensionistas da história do Brasil. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Autor do maior roubo da história do Brasil. Eu não estou pedindo autorização para falar. Mas aqui você... Aqui, presidente. Estamos diante de um autor negativo. Você pode falar pela ordem para uma intervenção sumária. Eu peço... Não, você é advogado, aqui quem preside os trabalhos sou eu. Quem está presidindo os trabalhos sou eu. Eu peço que você se acalme, você pediu a palavra e eu vou decidir. Você vai... Onde é que eu sou advogado. Eu sou advogado. Vossa Excelência me respeita. Vossa Excelência me respeita. Não. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, sente. Eu sou advogado. Eu peço auxílio à Polícia Legislativa. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Deputado Trovão. Deputado Trovão, por gentileza, sente. Tem esse direito aqui. Está na lei. O senhor não tem. Está na lei. Não existe. Está suspensa a sessão. Eu, senhor presidente, tenho muitas outras perguntas. Pois não, excelência. Mas o depoente veio aqui e disse que ao relator não respondia. Eu passei a minha vida toda ouvindo depoimento de autores de crimes graves. Passei a minha vida toda como promotor, conhecendo o crime de perto. Mas se o Brasil tivesse uma pena perpétua ou uma pena de morte, o senhor seria um sério candidato a ser indicado. O que o senhor fez com milhões de aposentados, o que o senhor levou de desespero, fome, a milhões de pessoas, não tem perdão. O senhor hoje aqui vem blindado pela impunidade. O senhor vem blindado pelos seus padrinhos políticos. O senhor vem blindado porque o Brasil se acostumou a corrupção ser coisa normal e elogiada. Mas a justiça vai chegar para o senhor. Essa CPMI irá lembrar o seu nome por esses 6 meses. Porque se o senhor quer matar no peito esse roubo gigantesco, o senhor vai conseguir. Toda a investigação está direcionada para a sua atuação. O Careca respondeu às perguntas dos membros da CPMI, ao contrário do que se esperava, uma vez que a primeira tentativa de levá-lo à comissão foi frustrada por uma decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que o desobrigou a comparecer no depoimento. A principal estratégia do empresário foi alegar ter sido vítima de um enredo fantasioso, criado em torno desse personagem, do Careca do INSS, que insistiu nas respostas. Não é ele. Como o senhor explica ter procuração para representar uma associação de aposentados e, ao mesmo tempo, ser destinatário de transferências milionárias dessas mesmas entidades? Isso não configura um conflito de interesses? Primeiramente, eu acho que uma coisa que deve ser esclarecida é o seguinte, né? A gente está vendo aqui o poder que tem a desinformação e o fake news. Uma informação que começou a partir de reportagens que foram dadas início
um enredo fantasioso sobre um personagem que seria responsável a tudo isso que está sendo imposto a esse careca do INSS que não sou eu. À medida em que o careca respondia às perguntas, senadores e deputados, principalmente da base governista, apontavam as inconsistências. Alguns pediram a cariação e quebra de sigilos bancários. Então eu queria que o senhor me respondesse essa pergunta especificamente no final e me responda apenas essa. O senhor participava de fato dessas negociações em relação aos ACTs junto ao INSS? Posso lhe falar de uma maneira simples, com uma palavra só? Sim. Fake. Mentira. O senhor não participava? Nunca participei. As informações... Até porque, senadora, se me permite, só para fazer o seguinte. Todo o trâmite de aprovação de ACT, ou qualquer que seja o trâmite dentro de uma entidade pública, principalmente aquelas que estão sob a fiscalização do SEI, tem ali data, dia e horário do andamento de processo. Sim. É simplesmente verificar e constatar que as minhas procurações, elas tiveram início, meio e fim. Então, acho que isso é muito importante, verificar que eu não sou o procurador vitalício de ninguém. Certo. Na verdade, não é bem o que diz, de fato, as informações que nós temos no âmbito da investigação. Mas, como eu não tenho tempo, presidente, eu quero apenas fazer aqui um levantamento mais geral sobre esse processo que nós estamos acompanhando hoje de investigação. Por exemplo, todas as entidades que nos chegam com dados e informações do ponto de vista da realização desses ACTs, nós temos aí um apontamento de 97% delas foram realizadas do início dos seus trabalhos em 2021 até 2022, precisamente, o que representa 97%. E a AMBEC, por exemplo, com uma movimentação da ordem de 500 milhões de reais, e várias outras entidades, a Unaspub, a AP Brasil, a CBPA, a CEBAP, que foram as que foram realizadas durante o período do governo Bolsonaro, e nós temos duas que foram no governo do presidente Lula, a SABASP e a ASPA, que representa, Pimenta, algo em torno de 2,15% de todo esse volume, naquele momento, com a presença do diretor André Fidelis, que foi demitido depois pelo governo do presidente Lula. E aí nós temos toda uma engrenagem, e aí está realmente essas informações, ou seja, algo em torno da ordem de 1.352 bilhões de reais, dentre eles consta das associações dos quais o senhor Camilo era participante de alguma forma e tinha uma relação, seja através das consultorias ou de relação com familiares, que representam exatamente da ordem de 1.300 bilhões de reais. E a engrenagem é exatamente essa. Você tem lá, num primeiro momento, os servidores do INSS, depois você tem esse facilitador que aponta para a presença do seu Camilo, as várias associações nos quais havia a presença dele, depois lá as consultorias, precisamente de forma muito mais direta, a Prospect, né? E as outras empresas como Camilo Comércio, a ACA, não é? A ACCA e também a ACDS. Depois vem com os familiares e depois, na sequência, você tem outros integrantes que eles voltam para o lugar de origem. E por isso, presidente, a chegada dos documentos nesta casa vão nos apontar para isso, porque houve um bloqueio integral do valor. Mas será que esse valor estava lá na AMBEC? É o que vai dizer de fato esses documentos. Então, de fato, o esquema era tão violento e tão gigante e tão bilionário que pode ser apenas a ponta do iceberg. Silêncio, por favor. Esse valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Na segunda parte da oitiva, o deputado Duarte Júnior acusou o empresário de ter confessado parte de seus crimes durante suas falas na CPMI. Eu não gostaria de falar aqui com o personagem careca do INSS, mas com o Antônio Camilo Antunes. Durante a sua oitiva, mais precisamente às 14h30, você afirmou que não faz parte de nenhuma associação, nenhuma entidade, mas era apenas um mero prestador de serviço. Objetivamente, você confirma essa informação, sim ou não? Deputado, as procurações todas são para o ambiente SEI. Então, para ser bem objetivo, as procurações que eu tenho das associações são para o ambiente SEI. Ponto. Perfeito. Você fazia parte dessas associações, não. Sim ou não? Não. Fazer parte, não.
Nunca fiz. Apenas tinha essa procuração. Só para representá-los no que diz respeito ao ambiente SEI e prestador de serviço, contratos com elas firmadas à luz do dia do ambiente privado. Mas você tem empresas, sócio de empresas, que tem relação com essas associações, que prestam serviços a essa associação. Aí é problema do CPF dele, do CNPJ Não, eu estou perguntando dele. o problema eu já sei qual é. A pergunta que eu estou fazendo é, você é dono, sócio de empresas que prestavam serviços a essas entidades? Sim ou não? Entidades associativas, sim. Sim. Serviços como aqueles que você afirma que é as 1430, você disse quais são esses serviços prestados por essas 22 empresas. Consultoria técnica, sim ou não? Técnica é no que diz respeito Está na sua apresentação, nesses 218 milhões de páginas, está lá. Só precisamos ser um pouquinho mais detalhado, porque a técnica ela pode ser plena, júnior... Prestação de serviço de consultoria técnica, sim ou não? Sim. Perfeito. Serviço de atendimento ao cliente, saque? Saque, correto. Prestou o serviço. Eventos de saúde realizado conforme o calendário do Ministério da Saúde? Correto. Aplicativos? Correto. O clima foi de completo caos dentro da comissão. Enquanto parlamentares se exaltavam e o advogado tentava interromper os trabalhos, a sessão ficou marcada por gritos, pedidos de ordem e até a presença da Polícia Legislativa. Esse depoimento deixou claro não apenas as contradições do empresário, mas também o desgaste político que esse escândalo trouxe para todos os lados envolvidos. De serviços eram prestados única e exclusivamente a essas associações. Correto. Eu pergunto isso porque você confirma ser sócio de todas essas empresas, você confirma que essas empresas prestavam serviço única e exclusivamente para as entidades, para as associações e, para além dessas associações, não prestava serviço para nenhum outro mercado consumidor. Deputado, essa informação, senhor presidente, é preciso ser registrada. Só para fazer uma parte aqui. Daqui a pouco eu faço as perguntas, daqui a pouco você vai responder. Que diferente do que muitos acreditavam, ele está aqui nessa CPMI e não está calado, está falando. E diferente do que muitos imaginavam, ele aqui falou e confessou a prática de vários crimes, que aqui eu vou elencar. São os crimes praticados que você aqui confessa. Monopólio abusivo, infração à ordem econômica de acordo com a Lei Federal 12.529 de 2011. Cartel, crime contra a ordem econômica, de acordo com o artigo 4, inciso 2 da Lei 8.137 de 90. Crimes contra a liberdade e escolha do consumidor, tipificados na Lei 8.137 de 90, artigo 5º e artigo 7º, bem como artigo 39, 67 e 68 da Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor. E para além desses crimes, a configuração clara e inequívoca de organização criminosa prevista no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, ainda que aparentemente coincidente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante prática de infrações penais. Crime também de lavagem de dinheiro, Lei 9.603 de 98, artigo 1º. E é por essa razão, senhor presidente, deputados e deputadas, que essa CPMI ela se torna muito importante, porque a gente não pode tolerar e aceitar que alguém venha aqui, diga que é normal contratar com uma empresa de um parente de um servidor público. Pode até ser normal, desde que esse servidor público, vinculado ao INSS, tenha como parente, amigo, marido, alguém que tem poder de influência dentro do órgão para facilitar o tráfico de influência, o tráfico de informações, repassar informações sem anuência do consumidor, sem anuência dos aposentados. Não adianta vir aqui dizer que a culpa é das associações. Sim, elas vão responder, assim como você irá responder pela prática ilícita e ilegal que você praticou e sabe praticou. O clima esquentou entre governistas e oposição após Rogério Correia cutucar Sérgio Moro ao afirmar que o ex-presidente Bolsonaro omitiu as suspeitas de fraude no INSS a seus ministros à época. Aí eu sou obrigado a perguntar ao senhor, o senhor doou R$1 para a campanha de Jair Bolsonaro. Esse R$1 teve um significado para o senhor de ser um militante da campanha, mostrar, olha, eu milito, eu sou bolsonarista e por isso doei R$1. Porque muitos fizeram exatamente dessa forma. E eu lhe vinculo isso porque o recebimento depois dessas entidades foi muito grandioso, então havia uma expectativa, com certeza, em relação a isso.
Mas por que eu entro nessa pergunta de Jair Bolsonaro? Eu pediria que colocasse aí uma segunda lâmina para que a gente pudesse ter o acesso a ela. Aqui um senador já disse que tinha ido até a transição do governo Bolsonaro e apresentado peritos médicos lá do INSS. Ali é a reunião dos peritos médicos com o senador, que foi no dia 12 de novembro de 2018. Esses peritos são da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Silêncio, por favor, na sala. Põe a outra foto para ver com quem que esses peritos se reuniram também. Está lá o senador, novamente, e ele se reúne agora com Onyx Lorenzoni, que depois veio a ser ministro. E também eles foram, depois eu vou dizer o que eles foram contar lá. E fizeram a reunião também com Onyx Lorenzoni. Essa reunião de aí foi de 11 de dezembro de 2018. Tudo isso na transição. Vamos à próxima foto, já que vocês gostam tanto de foto. Às vezes o relator reconhece essa foto. Aí já é Osmar Terra, também com os peritos médicos que foram lá conversar na transição. A próxima tela. Um mês depois dessa reunião, a próxima, por favor. Um mês depois dessa reunião, isso aí está na página da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Eles se encontraram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que naquela época estava na transição. Olha o que eles colocaram. O presidente, ali de amarelo, reforçou a importância do nosso trabalho e ficou surpreso com os números apresentados pela ANMP sobre desvios, fraudes e irregularidades com dinheiro público dentro do INSS. O presidente da República ficou surpreso. Foi contado a ele que tinha isso, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme nós já tínhamos ouvido aqui de um senador. Põe a próxima, lá. Está lá o presidente Jair Bolsonaro, reunido em 11 de dezembro de 2018, na transição, onde ele recebeu os documentos e ficou horrorizado de saber que tinha tanta fraude no INSS. Ou seja, Bolsonaro tudo sabia, na minha opinião, tinha que ter comunicado isso à Polícia Federal, à Procuradoria-Geral da República, e quem sabe é o super-ministro dele, que na época disse que ia varrer a corrupção e depois disse que não varreu porque o próprio Bolsonaro não deixou. Vamos lembrar dessas coisas aqui que é bom a gente não esquecer. Pela ordem, senador Sérgio Moro. Pela ordem agora, porque não tem uma ordem de fala? Não, eu tenho, mas é porque eles solicitaram... eu citei. O outro eu não citei, não. Nem falo o nome dele. Artigo 14, presidente, referia ao ministro do anterior governo, que evidentemente é minha pessoa. Não, citou. Eu não citei, eu nem cito o nome dele. A gente combateu... Eu vou querer uma fala depois para rebater, porque eu não citei o nome, não quis citar, nem falo o nome dele. Por favor. Pois que tirou... Pela ordem, senador Sérgio Moro. O deputado devia se preocupar com esse escândalo que está no colo do governo Lula, né? Isso é inegável. Então, as suspeitas de corrupção são de altos funcionários do INSS indicados no governo Lula. Inclusive, eu tenho aí várias perguntas, porque até agora eu não entendi como é que a empresa do senhor Antônio Antunes transferiu aí 10 milhões para a empresa que era esposa do procurador Virgílio. Quais são esses serviços prestados? Eu quero ouvir esses esclarecimentos, porque até agora acho que os colegas deviam perguntar isso. Eu estou mais adiante ali, vou perguntar no meu momento, mas até o momento o que a gente tem são transações milionárias feitas por empresas do senhor Antônio Antunes, para a Taísa, por Eric Fidelis. Isso é uma coincidência bastante estranha, já que são as mesmas pessoas que são suspeitas de terem facilitado o desconto desses benefícios. Eu quero que ele demonstre aqui, já que ele está tão disposto assim a colaborar, quais foram os serviços prestados por essas empresas. Com a palavra o senador Fabiano Contarato. Presidente, só que ele... Presidente, posso falar pela liderança do PT? Não, excelência, o tempo da liderança já foi usado. Não, do PT não. Não, o tempo da liderança já foi usado. Foi não, presidente. Já foi, foi a do governo. É porque Vossa Excelência não... Não, foi a do governo. Não, aqui não tem liderança para o partido. Presidente, só aqui tem liderança do governo e da oposição. 30 segundos para esclarecer, já que ele citou o deputado... Um minuto para o deputado Rogério Corrêa. Não, é bastante rápido, porque o que eu citei é que, de fato, naquela época,
o ex-presidente Jair Bolsonaro soube de tudo. Está isso no site da Agência Nacional dos Peritos Médicos. Ao longo da oitiva, senadores como Fabiano Contarato cobraram diversas vezes a presidência e a relatoria da comissão, após o Careca dar respostas flagrantemente contraditórias diante dos fatos e dados que lhes foram apresentados. Em março de 22, o senhor recebe a procuração da ANBEC para celebrar a CT, e aí aquela ANBEC que tinha um rendimento de R$ 135 no início do ano, passa a ter 16 milhões de rendimento. Foi isso que aconteceu. E não por acaso, o senhor, olha só, o senhor recebe a procuração em março de 22 da ANBEC para celebrar a CT no INSS, explode de 135 para 16 milhões, e foi justamente no mesmo ano, no período que uma das empresas do senhor, que é a Prospect, recebe também. A ANBEC transferiu, está aqui nos autos da apuração, a ANBEC transferiu 11 milhões de reais para a Prospect. A Prospect vem de prospecção, de coleta, de captação de clientes. Então, veja, o senhor recebe em 2022 a procuração da ANBEC para celebrar a CT, que até então o senhor falava que não tinha esse poder. E aí a procuração está dizendo isso. E, de repente, no mesmo ano em que a ANBEC tinha 135, por gentileza, o advogado está instruindo a resposta. O advogado está instruindo a resposta, senhor presidente. Não, por gentileza, enquanto que eu estou enquanto que eu estou fazendo meu questionamento, aguarde. Depois o senhor vai ter todo o tempo para responder. Porque os fatos estão aí. Tem uma procuração da ANBEC outorgando poderes para o senhor para celebrar a CT junto ao INSS, e quando a ANBEC tinha um rendimento de R$ 135, explode para 16 milhões, e justamente no mesmo ano que uma das empresas do senhor é a Prospect, e que não coincidentemente a ANBEC transfere para a empresa do senhor 11 milhões de reais. Ora, qual foi a tratativa? Por que a ANBEC transferiu 11 milhões de reais para a Prospect? Essa é uma pergunta. Mas antes, porque senão eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor. A Vênus, o senhor pode explicar quais são esses ativos que a Thaísa passou para? Estão entregues à Polícia Federal, que podem ser requisitados para cá. Mas o senhor não pode esclarecer para os nós? Já esclareci. Mas em que consistiam esses ativos? Material de intelectual da área médica voltada a um futuro projeto que eu tenho para o aplicativo com aposentados. Não só aposentados, mas todos. Segundo, Vênus. Senador Moro, por favor. Senador Moro, por gentileza. Ele debocha dessa comissão. Senador Moro, debocha dessa comissão da resposta aqui do nosso colega. Senador Moro, inclusive do... Senador Moro, por gentileza, ele tem o direito de responder da maneira que achar melhor. Essa resposta... Não, por gentileza, senador. Né? Por gentileza, ele tem o direito de responder da maneira que entender melhor. Ele veio aqui e disse que ia ser honesto e aqui está fazendo, querendo nos debochar. Olha, presidente, é subestimar a capacidade intelectual dessa comissão. Senhores, nós temos aqui a comprovação e interligação dessas empresas. Olha, ele recebe uma procuração da ANBEC para celebrar a CT no mesmo ano em que a ANBEC salta de 135 para 16 milhões. Coincidentemente, a ANBEC transfere para a empresa dele, Prospect, de 11 milhões. Depois ele repassa para a Thaísa. Os parlamentares seguiram cobrando respostas diretas, apontando contradições e pedindo a quebra de sigilos bancários para avançar nas investigações, enquanto o empresário insistia em negar todas as acusações.